Olá, estamos aqui no Fale Mais Sobre Isso, um programa sobre saúde, em especial saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante, e estamos aqui com outro Leonardo, também psicólogo, o Leonardo Nogueira. O Leonardo Nogueira ele é psicólogo clínico, psicólogo educacional e constelador familiar. Léo, é uma honra ter você aqui participando do nosso programa. Olá, Léo. Vamos lá, então. Vamos falar mais sobre isso. Vamos. As pessoas que estão nos assistindo, hoje o tema, eu acho que ele é bastante elucidativo. De repente a pessoa pensa assim, para que serve um psicólogo? Né? De maneira bastante coloquial, a pergunta é essa, para que serve um psicólogo? Nosso programa hoje falará sobre isso. Léo, para que serve um psicólogo? Então, uma vez eu estava com um cliente, fui atender um cliente pela primeira vez, que nunca tinha ido no psicólogo. Certo. Chegou no meu consultório, né? E aí, geralmente, eu tenho duas histórias que eu conto para os clientes, ou para aquela pessoa que chega pela primeira vez e nunca ouviu falar confunde, né? Psicólogo com psiquiatra. Uhum. E aí eu conto uma historinha para a pessoa ficar mais de boa, mais tranquila. E aí a historinha do jardim, ou a metáfora do jardim. Né? Que então senta que lá vem a história. Lá vem uma história. E eu adoro contar história para os clientes, porque as histórias que a gente conta, e eu acho que essa é uma ferramenta do psicólogo, as histórias que a gente conta do dia a dia, do cotidiano, ajuda muitas pessoas a se verem, a se enxergarem, a se identificarem com aquilo. Então eu gosto muito de contar história. Sim. E eu conto muito do jardim, quando o cliente vai conhecer o psicólogo pela primeira vez. Então vamos lá. Imagina que a sua vida é um jardim. E você tem algum problema no seu jardim. Um exemplo é como uma infestação de insetos. Certo. E você está meio perdido com aquilo, não sabe o que fazer. Ou que instrumento, ou que recurso usar para, vamos dizer assim, diminuir esse problema, ou essa infestação. Uhum. E você procura um profissional para te ajudar. E é um profissional que entenderia de jardim, ou que compreenderia melhor o que se passa com os problemas de um jardim, sim, ou com os problemas da vida. E esse seria o psicólogo. Ele vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o seu jardim. E aí, para isso, ele vai te oferecer alguns recursos, algumas ferramentas. Vamos supor, pode ser uma tesoura, uma pá, um regador de água. Mas o mais interessante é que o psicólogo, ele te ajuda você a se responsabilizar pelo seu jardim. Então ele te apresenta as ferramentas, mas quem vai lá mexer no jardim, cuidar do jardim, mudar esse jardim, embelezar esse jardim, deixar esse jardim sem problema, ou curar esse jardim, é você, é o cliente. Então só é possível porque o ser humano tem uma capacidade autopoética muito grande, né? Essa capacidade de se fazer, de se refazer. Exatamente. Aliás, o psicólogo, eu acho que é uma regra básica, a gente acreditar que a pessoa tem o potencial, ela é muito capaz de resolver seus próprios problemas. Porque muitas vezes as pessoas procuram o psicólogo para que ele queira resolver os problemas dela e dê uma luz e, se possível, vá lá e faça por ela o que ela deveria fazer. Mas isso aí a gente, ao longo da entrevista, a gente vai falando. Mas, basicamente, o terapeuta ou o psicólogo, ele serviria para te ajudar você a entender melhor o jardim da sua vida. Acho que isso resume. E eu acho legal essa metáfora, né, Léo? Porque, pensando em jardim, ali você tem as flores, você tem a terra, você tem ervas daninhas, você tem, né, os espinhos, você tem a luz solar, você tem a chuva. Ou seja, metaforicamente, tudo que compõe a nossa vida em sociedade. Família, emprego, as relações... Relações com outras roseiras, né? Vamos dizer assim. Outras roseiras, outros jardins, né? Outros jardins. Olha, e diz respeito a todo o universo humano, né? Sexualidade, relações familiares, profissionais. Então, eu costumo falar assim, o psicólogo, ele ajuda você a compreender suas dificuldades. E aí, é o que você está dizendo, são N dificuldades, são N problemas que a gente tem. Todo mundo tem problema, você tem, eu tenho. E uma vez na nossa vida, quando nós não conseguimos resolver por nós mesmos esses problemas, nós procuramos uma ajuda. Ah, sim. E é uma ajuda, assim, de um profissional
voltado para isso, que estudou, né, relações humanas, estudou comportamento humano. Exatamente. Então, o psicólogo é aquele que é o profissional capaz de entender melhor as suas emoções, de entender, compreender os seus pensamentos, como você funciona, até a sua história, de onde você veio. Então, ele vai entender melhor as suas relações familiares, as suas relações com você mesmo, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Ele cuida disso. E imagina, isso daí é o nosso problema social, né? Quer dizer, tudo começa com a maneira que a gente pensa, com a maneira que a gente sente e com a maneira que a gente faz. E o terapeuta, ou o psicólogo, é esse capaz de entender, clarear essas coisas para a pessoa que está meio perdida no mundo de problema, de confusão, de dificuldades. E uma coisa legal que a gente pode comentar também é que a psicologia, ela cresceu no sentido, inclusive, de atender a instituições, né, Léo? Não somente apenas o sujeito, mas instituições, escolas, como você também é um psicólogo escolar. Né? Exatamente. Não, aí o psicólogo ele vai inserir onde tem ser humano, é bom que o profissional da psicologia esteja. Então, onde tem uma instituição que trabalhe com pessoas, empresas, creches, escolas, presídios, né, fóruns de justiça, hospitais, escolas. Grupos esportivos, exatamente. Universidades, né, televisões, onde tem marketing, né, trabalho com marketing. Então, onde tenha pessoas, o psicólogo pode estar atuando. Então, no próximo bloco, Léo, nós vamos tornar isso mais concreto. Nós estamos falando metaforicamente em jardins, mas vamos pegar assim, casos concretos. De onde o psicólogo pode fazer a diferença na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Até daqui a pouco no nosso próximo bloco.